Olá para você em todo mundo ligado no canal Opinião Esportiva. Aqui no nosso canal que sempre tem novidades, sempre tem assuntos relevantes para a gente falar. E hoje, baseado no vídeo meu top 10 do João Vitor Sartor falando sobre jogos esportivos, eu vou falar um pouco sobre aqueles jogos que são, na minha opinião, os 10 melhores daqueles que eu já gostei ou não gostei. Aliás, dos que eu já gostei, na verdade, né? Os que são top 10, na minha opinião, dentro do cenário de esportes, jogos esportivos. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Você vai ver na barra de baixo aqui do YouTube, se você gosta desse conteúdo, para a gente trazer sempre mais conteúdos como esse para você. Vamos lá. Uma menção honrosa na, nesses 10 melhores colocados. Em 11º lugar, digamos assim, né? Mas na verdade é um 10º lugar, com menção honrosa, ao Elifute, da produtora Silicon Action. Bem, que vai nos levar também ao 10º lugar, que também é um gerenciador de futebol virtual, que é o Brasfoot. O Elifute e o Brasfoot, que é o 10º lugar, eles têm a mesma fórmula de se fazer um jogo eletrônico de futebol. Só que você administra e gerencia um time com relação aos esquemas táticos, o técnico, quanto você vai gastar com o seu estádio, entre outras coisas. Gostava muito na época que eu usava computador e aí as coisas foram mudando, né? E o tempo passou e aí acabei me distanciando um pouquinho de alguns jogos esportivos, mas ainda tenho esse carinho pelo Elifute, né? Que era uma versão em português de Portugal, e o Brasfoot, que é o nosso 10º colocado, que versava sobre essas coisas. Em 9º lugar, nós temos o Championship Manager da Eidos Interactive. Esse era um manager mais aprimorado, né? E tinha alguns recursos maiores, né? Como você fazer algumas alterações táticas, algumas alterações técnicas importantes, você fazer algumas alterações dentro do seu time pegar algum garoto sub-18, sub-20 e subir da base. Tinha muita coisa desse tipo. Alguns nomes eram inventados, outros não. E aí tinham muitas coisas dentro do Championship Manager que eram importantes. E na mesma esteira, vindo nessa linha dos managers, em 8º lugar, o Football Manager, que tinha também como diferencial uma telinha onde você via como se portava o seu time ao longo de uma partida, né? Dentro de uma partida você via na telinha como se portava o seu time e podia acelerar, podia ter uma forma de jogo mais lenta e gradual, se você quisesse. Era a sua escolha, era o seu critério. Esse simulador de futebol, onde você tinha vários times, e eu já cheguei a montar os meus também. Me dei, me dei bem, me dei mal algumas vezes, mas faz parte, né? 7º lugar, NHL 99, da EA Sports. Por que eu tô citando o NHL? Bem, geralmente a gente não cita muito no nosso canal hockey, mas eu gostava muito de jogar esse jogo de hockey
principalmente porque tinha uma coisa muito engraçada, né? A questão que os jogadores podiam, acreditem se quiser, é uma coisa que acontece no hockey, tá? Os jogadores apertando um determinado botão, eles podiam entrar num soco, né? Socando um outro, e dependendo, o juiz podia dar ou não dar o seu cartão amarelo, etc. Tal. Era uma coisa engraçada dessa história do NHL 99. Mas, mas era bom, bacana também, porque você tinha que ter uma destreza na hora de acertar o chute pro gol. Tem que acertar aquele golzinho pequenininho. É dureza, é difícil. É tão difícil quanto no hockey normal, que não é o hockey de simulador. Então, fica aí a sétima posição para o NHL 99. Em sexto lugar, NBA Hang Time, da Midway. Eu me diverti muito com o NBA Hang Time da Midway. Gostava bastante de jogar com o Minnesota Timberwolves. Gostava pra caramba de jogar com eles. Só que o Chicago Bulls me dava muito trabalho quando eu jogava. Scott Pippen e Dennis Rodman eram os jogadores que davam muito trabalho. Miami Heat também dava bastante. Portland Trail Blazers, quando jogava com o Portland era meio difícil jogar, mas eu jogava com o Minnesota e eu tentava ver se dava certo. Era muito legal, principalmente quando você jogava as bolas de 3, aí arremessava e se tinha uma sequência de bola de 3, eles tinham um efeito, né? Como se a bola tivesse quente na mão do jogador, né? Soltava fumaça. Mais ou menos assim. Quinto lugar, Gran Turismo 1 e 2, da Police Entertainment. O Gran Turismo 1 e 2 foi um jogo muito legal, muito bacana. Muita gente se apaixonou por aquele jogo, principalmente porque tinha muitas pessoas que queriam ter o carro mais importante e principal da categoria, que era o Suzuki Scudo. Só que muitas vezes isso só acontecia se você usava Game Shark, etc, etc. Então, o máximo que uma pessoa conseguia era ter um Mitsubishi Lancer Evolution ou qualquer outro carro desse tipo no Gran Turismo 1 e 2, sem usar o Game Shark ou qualquer coisa assim, né? Quinto lugar. E também porque as pistas também eram iguais às pistas que a gente tem, ovais, né? Alguns ovais bacanas que tinham nas pistas. Então era muito legal. Quarto lugar, Forza Horizon 2, da Playground Games, da Sumo e da Turn 10 Studios. Então vamos ver aqui a Sumo Digital e a Turn 10 Studios. Eu gosto muito do Forza Horizon. Eu queria ter deixado uma menção honrosa. Eu tinha feito um outro vídeo antes, ia passar, mas eu não fiz essa menção. Eu queria deixar aqui também outro ponto que é na mesma linha, que é a questão do Forza Horizon vir na mesma linha de Need for Speed Underground, né? O Forza Horizon 2 era um jogo que você tinha os carros em neon, você podia cumprir missões, ou você podia andar pela cidade, fazer uma missão que você quisesse. Você estava de saco cheio, você andava pela cidade e tal, mas se você quisesse, você podia cumprir a missão e zerar o jogo, que era uma coisa da hora, uma coisa legal. Você podia jogar das duas determinadas formas. Era muito, muito bacana. Às vezes descobrir um ponto diferente da cidade e tal, mas tudo descambava para missão, né? No entanto, se você quisesse, você podia andar pela cidade. Alguns prêmios eram oferecidos, eram ofertados para as pessoas, e então era isso aí que acontecia. Em terceiro lugar, agora a gente vem com os 3 jogos de futebol, né? International Superstar Soccer, da Konami, né? Foi um dos primeiros, eu acredito, para muita gente
de futebol. Muita gente jogou no Nintendo, o Deluxe, o Ronaldinho 98, outra, uma modificação e tal. Era muito bacana, né? Você tinha Roca, Pardila, Beranco, Alejo, é, da Silva, e eram esses jogadores assim com nomes diferentes e interessantes. Muita gente até fala desses nomes míticos, na internet faz-se até zoeiras, brincadeiras a respeito daquele jogador lá que era o Alejo. Muita gente falava que era inspirado na própria seleção brasileira, mas tudo bem, a gente tem que visualizar essa questão aí com mais calma. Tem alguns fatos que a gente não sabe muito bem como que funcionam, né? Segunda colocação, Pro Evolution Soccer, a franquia Pro Evolution Soccer da Konami. Era muito, era muito legal e até hoje é muito legal jogar PES. Por quê? Porque PES é um jogo que você tem duas oportunidades, desde lá da antiga franquia Win Eleven, que veio do Japão e aí depois se transformou no jogo PES aqui nas versões norte-americanas e nas brasileiras, as modificações também recentes, como as do Brasil, como Bomba Pet, né? Então, é muito bacana jogar PES porque você podia mudar estádio, você podia transformar algumas coisas. Na época que eu jogava, tinha uma comunidade chamada PES Brasil, né? Eu jogava no Pro Evolution Soccer e há um tempo atrás eu jogava nessa comunidade PES Brasil e tinha um administrador cujo nickname da PES Brasil era Aglio e Oglio. Aglio e óleo, né? Na verdade, Aglio e óleo. E ele dava para as pessoas a oportunidade de você ter um CD para fazer a sua modificação dos estádios, com algumas coisas bacanas, com algumas coisas legais. Então tive a oportunidade de fazer essas modificações dentro do meu jogo e algumas vezes joguei no Parque Antártica, algumas vezes joguei no Morumbi, Pacaembu, era muito bacana. E o PES também é uma coisa fantástica. Você tem a Master Liga, né? Você tem os diversos jogadores, Cástulo, Minanda, né? Esses jogadores com nomes diferentes. Você pode jogar com os times normais também. E uma coisa que o PES me trouxe foi questão de jogabilidade, saber jogar com o teclado tal, no computador, e saber colocar a bola na gaveta no computador, que era muito bacana, que era muito interessante. Agora, eu joguei PES para PC, tá? E agora vem o primeiro lugar, que é FIFA. FIFA eu joguei no videogame, eu joguei no Xbox 360. E também em várias outras plataformas. Quando eu joguei FIFA, muita gente explode essa questão de jogar FIFA, porque hoje tem campeonato, hoje tem torneio, hoje tem jogo de pro player, hoje tem jogo de tudo quanto é canto, tem narrador esportivo que já faz esse tipo de trabalho, tem comentarista, tem tudo, mas já joguei FIFA desde muito tempo, muitas épocas. Já joguei para PC, para Xbox 360, em casas de amigos já joguei em PlayStation. E é muito bom jogar FIFA, porque você, você tem o controle lá por exemplo, usando A você faz o passe, usando B você faz o chute, usando Y
você dá um toque diferente, usando o X você dá um chute bem forte. Isso eu tô falando do Xbox 360, tá? Os gatilhos te dão a oportunidade de fazer uma jogada bem trabalhada, fazer um lance de cavadinha. Uma coisa que eu acabei aprendendo, né? Junto com um primo meu. Antes eu só usava A, B, X e Y. Aí depois que eu fui aprender com um primo meu que tem alguns comandos ali que você podia. E o gatilho também, né? Eu tinha a questão do gatilho. Então aí depois eu aprendi com um primo meu que com os botões de gatilho RB e LB, se eu não me engano, você dava cavadinha. Então tinha essa oportunidade, né? E muitas campanhas que eu fiz no FIFA também foram emblemáticas. Uma vez eu fiz uma campanha com o Portsmouth, saí da 4ª divisão, subi, ganhei projeção, acho que eu fui pro Watford, depois pro Chelsea, e ganhei projeção pra caramba. Claro que eu não sou aquele exímio jogador que vocês devem saber, joga nos pro players da vida. E também eu tenho uma grande dúvida na minha cabeça que paira sobre o FIFA e sobre o PES, que é a questão de quando você coloca um jogo, por exemplo, na dificuldade número 5, na dificuldade máxima, eu jogava na 3, né? Mas quando você joga na dificuldade número 5, que é classe internacional, a mais difícil, o nível mais difícil do videogame. Se a máquina te dá mais aperto quando você está jogando com outra pessoa do lado. Ou se é só quando você joga com a máquina. Você coloca aqui no seu comentário, eu já tentei jogar com o nível 6, foi muito difícil para mim. Coloca aqui nos comentários abaixo se você já jogou no nível 6, e se você que jogou no nível 6 já jogou com outra pessoa e com a máquina, e se já sentiu diferença jogando contra outra pessoa e contra a máquina. Deixo aqui a sugestão para vocês comentarem. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ouvirem um pouco aí a respeito de jogos eletrônicos. É muito bacana sempre estar aqui durante esse tempo falando sobre os melhores jogos que eu já joguei. Sigam todos os meus amigos e colegas nas redes sociais. Estará lá na página do Opinião Esportiva. Siga também o Opinião Esportiva, o nosso canal, esse canal, o Cortes do Opinião Esportiva. Se puder dar aquela moral, dar aquela força para mim, Web Rádio Outra Dimensão, @WR Outra Dimensão. E também, a partir de agora, eu também estou na Rádio Carioca Futebol. Então procure por Rádio Carioca Futebol no seu Instagram. Procure também pelo Radiosnet. E nós nos encontramos sempre nessas duas rádios. Tanto na Web Rádio Outra Dimensão, como na Web Rádio Carioca Futebol. Também aqui no nosso canal. Sempre aos domingos com o QG Sports. Sempre às quartas com os vídeos do João Vitor Sartor. Esse é especial falando sobre a minha opinião, mas nos próximos vídeos seguintes vamos ter mais opiniões do João Vitor Sartor. E também o Gol e Bandeirada, que é o nosso Drops boletim semanal de notícias, que está dando uma folga, mas volta em junho. Em junho volta com novidades falando sobre a Euro 2020. Tá chegando, hein? Grande abraço.